continuidade agora, neste período, vamos iniciar uma palestra sobre esquizofrenia e obsessão. O palestrante será o Dr. Roberto Lúcio Vieira de Souza. Ele é médico psiquiatra, vice-presidente da Associação Médico Espírita do Brasil, diretor clínico do Hospital Espírita André Luiz, que tem sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é psiquiatra e psicoterapeuta do Instituto de Assistência Psíquica Renascimento, também em Belo Horizonte. Por favor, doutor Roberto. Boa tarde a todos. O cafezinho fez bem, acordou todo mundo aí. É com imensa alegria que nós estamos aqui. Trazemos o abraço do nosso pessoal da AME Minas Gerais, a todos vocês. O abraço da doutora Marlene, com quem nós compartilhamos no último final de semana o trabalho na jornada da Associação Médico Espírita de Campina Grande, na Paraíba. E nós vamos falar do tema esquizofrenia. Pode abrir para a gente, Wilson? Vamos falar sobre o tema esquizofrenia e nós vamos dividir a nossa fala em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos trazer algumas ideias especificamente sobre o tema e depois nós vamos trazer um trabalho que nós organizamos, mas que foi realizado por essas companheiras, Ana Lídia Mafra, Danúbia Drummond, Janaína Ávila, Lívia Helbut e Lucrécia Vale. As 4 primeiras são psicólogas. Na época, elas eram estagiárias do hospital, quando esse trabalho foi feito, e a Lucrécia é uma das colaboradoras que fazem a coordenação do Departamento de Assistência Espiritual do Hospital Espírita André Luiz. Antes de começar, eu só ouvindo hoje pela manhã a Ivênia falando sobre mediunidade nos animais, não sei se a Ivênia já ouviu contar esse fato, é uma história, parece piada, mas das realidades dos recantos da Minas Gerais. No iniciozinho do século passado, um grupo espírita iniciante, e antes de começar a reunião mediúnica, um dos participantes, dono de uma fazenda, chega muito triste que a vaca principal do rebanho tinha morrido. E ele chateado, choroso, e pedindo pela vaca, aquela coisa toda na vida dele. Começou a reunião mediúnica e, de repente, durante a reunião mediúnica, um médium manifesta. Quando ele fez um dirigente, cutucou o outro e falou assim, vaca, manifesta. O outro falou assim, não sei. Ele falou assim, por via das dúvidas, irmãs, segue com os boiadeiros do além aos corrais dos céus. Então, se tem ou não tem vaca manifestando, tem aí a coisa para cuidar. Isso é coisa de esquizofrênico, né? Porque é coisa de psiquiatra. Até porque, na realidade, a única diferença que eu tenho dos meus pacientes é que eu tenho a chave. Onde eu vou, carrego ela. Vocês podem achar que é mentira, para entrar no hospital, porque eu tenho medo de entrar um dia sem ela, vão deixar eu sair, não. Nós vamos, então, pode passar, Giovana. Pode abrir. Começar com isso aqui, para se pensar, obsessão, doença mental. Nós, infelizmente, encontramos ainda no movimento espírita muita gente que teima em dizer que tudo que é presença na doença mental, que é uma questão espiritual. E isto, né, não é uma verdade, e o próprio Kardec não via dessa forma,
né? A pergunta 474, quando se fala sobre epilepsia, os espíritos dizem a ele, muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos. E na Revista Espírita, de junho de 1861, numa página, num estudo maravilhoso de Kardec sobre a alucinação, a gente vai ver que Kardec apresenta todas as hipóteses da possibilidade, mas ele mostra que a grande maioria das coisas que a gente acha que são vidências ou que são questões de mediunidade são ou ilusões de ótica ou alucinação. E a gente precisa repensar essa postura meio fanática que a gente vê em algumas pessoas. E nós vamos tentar ver aqui, juntando todos esses fatores, mas de uma maneira a produzir uma ideia mais clara do que é a prática no dia a dia. Pode passar? Então, falar sobre saúde e doença mental é uma questão bastante complicada, porque a linha que separa a doença da saúde mental, ela é muito pequena. Muitas vezes nós convivemos com pessoas portadoras de doença mental e o leigo não consegue perceber, porque são manifestações tão sutis que precisa de um profissional para avaliar isso. E grande parte dos doentes, às vezes, até não admitem essa situação por não perceber essa clareza desse fator. E a gente convive com um pensamento reducionista das duas partes. Profissionais da área de saúde que acham que tudo é loucura, que tudo é uma questão da cabeça da criatura, e dentro do campo religioso, as pessoas que acham que tudo é espírito, tudo que é uma manifestação espiritual, né? Eu costumo lembrar que todas as doenças são doenças espirituais. Só que isso é diferente de dizer que todas as doenças são provocadas pela ação dos espíritos. Todo o nosso adoecer, a partir do que a gente ouve, né? Emmanuel nos diz que o adoecer, que a saúde é a perfeita harmonia da alma, e o espírito Joseph Gleber fala no livro O Homem Sadio, que é um dos livros da associação que inclusive a gente trouxe, ele diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Então, todas as vezes que nós saímos dessa conexão, a gente adoece. O adoecimento é o desrespeito à lei divina na nossa caminhada. Vamos passar? Quais seriam as causas gerais sobre, né, o entendimento do que é esquizofrenia? Primeiro, nós temos que entender que a esquizofrenia é um comprometimento grave do espírito em vidas pretéritas. A gente entende, estudando toda a gama de adoecimento da alma, que a esquizofrenia é a mais grave doença que a criatura pode passar no seu processo reencarnatório. É claro que quando ele adoece, a criatura, o espírito adoece, ele já está num caminho de cura, porque o processo anterior é o processo, né, da psicopatia, de todo esse processo de comprometimento de fazer o mal por fazer. Mas os amigos espirituais, os orientadores, dizem-nos que a esquizofrenia é fruto do abuso da inteligência em criaturas que, em várias reencarnações, foram reiteradamente suicidas e homicidas. Então, são criaturas que abusaram da inteligência
e agiram contra o dom mais precioso que nós temos, que é a vida. E isso não aconteceu num determinado momento. Isso é uma repetição de um processo. Então, quando nós estamos diante de um paciente nesse nível, nós estamos diante de criaturas que têm uma bagagem de um conhecimento muito grande e que, pelo orgulho, pela vaidade, se perderam na busca do poder e do mando e desmando diante do processo reencarnatório. Então, essas pessoas, elas trazem alterações energéticas profundas no corpo mental, na área da inteligência. A gente vê um grande sofrimento para a grande maioria das famílias, porque esses pacientes, eles têm uma aparente vida normal, que a gente fala aparente, porque depois, quando você retoma a história, você vai ver que eles tinham situações para avaliar. Chegam a uma fase produtiva entre os 15 e 25 anos, em que você esperava, né, dessa criatura toda uma evolução positiva, e ele tem uma queda, né, apresenta um surto. Esse surto vai certamente modificar toda a sua história e a sua vida. Se fala, né, na herança genética, a medicina apresenta essa busca de entendimento do que seja a esquizofrenia, né? Ela tem uma herança poligênica, e todas as vezes que a gente fala que uma doença é genética, nós que temos o conhecimento da reencarnação, podemos dizer: estamos diante de uma doença kármica, ou seja, a genética é a manifestação, né, palpável e que pode ser hoje pesquisada, de um histórico que o espírito carrega e com o qual ele demarca o seu perispírito, e demarcando o seu perispírito, ele busca para si essa carga genética que lhe dá uma predisposição à doença, não necessariamente a doença. E nós vamos ver que quanto mais cedo a doença aparece, mais grave é o quadro, pior é o prognóstico. Por quê? Porque essas manifestações acontecem muito mais cedo, pelo grave comprometimento que essas criaturas trazem de outras encarnações. Nós temos fatores exógenos que podem desencadear o processo da esquizofrenia, né, alteração, traumas que a criatura viva, as substâncias químicas, né, as drogas. Nós estamos convivendo aí hoje com a questão da briga se vai descriminalizar ou não a maconha, e a turma que diz que maconha não faz tão mal. A minha experiência dos meus poucos anos em psiquiatria é exatamente oposta. Eu tenho vários pacientes psicóticos que ficaram e surgiram os quadros a partir do uso exclusivo da maconha, né, sem dizer das outras drogas que podem levar a essa situação. E tem as questões sociofamiliares, os relacionamentos, as estruturas que a pessoa convive e que fazem com que essa doença se manifeste. Pode passar? Lembrando a todos nós que a obsessão, né, ela está vinculada à compreensão do que seja o pensamento. A obsessão, ela é uma sintonia negativa.
e ela é uma via de mão dupla. Ninguém, num processo de obsessão, é só vítima ou só algoz. As pessoas que estão ali, né, eu falo que eu não gosto e eu também, do lado do outro. Não tem uma questão que ninguém é subjugado contra a sua vontade. Porque se isso acontecesse, a justiça divina tinha falhado. Todas as pessoas que vivem um processo obsessivo, elas assim convivem porque elas carregam consigo uma sintonia de pensamento semelhante a que elas se vinculam dentro do processo obsessivo. É por isso que a gente diz que nem todo doente mental ficou doente por uma ação espiritual. Mas todo doente mental, estando em crise, em desequilíbrio, ele está obsediado, porque ele é uma sintonia, uma antena estragada, aberta para a presença de outras entidades. Pode passar. E aí nós vamos ver que nós temos, como causas gerais da obsessão, duas situações básicas. Uma é a intencionalidade para o mal. Espíritos que se aproximam da criatura por vingança. Ou por vingarem-se dela só, ou por vingar-se da família, daqueles que estão vinculados. Então, há uma história pretérita, há um contexto de relacionamento que faz com que essas criaturas se reúnam. Ou por afinidade mental, ou por parceria. As pessoas, né, o indivíduo, ele está, por exemplo, deprimido e se associa a espíritos deprimidos, que um agrava a situação do outro, ou em situações em que o espírito, vendo o desequilíbrio do outro, atua como zombeteiro. Às vezes, no quadro de esquizofrenia, a gente vai ver isso muito piorando, os delírios, as alucinações, mas no transtorno obsessivo-compulsivo a gente vê muito isso, porque o quadro é um quadro de atitudes ridículas, e os espíritos zombeteiros ficam ali, né? O indivíduo tem que bater 3 vezes na testa, fazer isso, aquilo, aí o outro fala assim, você não fez direito, ele repete, fez, não, olha aí, está aqui, e vai fazendo o espírito repetir aquilo no sofrimento que a criatura vive no toque. Mas a gente encontra, e a gente poderia resumir que, basicamente, as causas de obsessão são essas duas. Ou pela vingança, ou num processo de afinidade mental. Vamos lá? Então, o portador de transtorno mental, ele vai viver a ação de uma mente intrusa, de uma entidade espiritual que vai desencadear o processo, né, ou que vem atraído pelo desequilíbrio dessa criatura, porque ele tem um interesse naquela situação, ou pela afinidade do contexto emocional que os dois vivem. Então, nós podemos dizer que todo transtorno psíquico tem como comorbidade a obsessão. Todas as pessoas que estão em algum tipo de crise no campo da psiquiatria e da psicologia, eles estão também à mercê de alguma ação espiritual, que não precisa ser um espírito só. Às vezes, é um tipo de pensamento que se volta a provocar todo esse processo. Pode passar. Então, nós temos aí isso, a importância de se fazer esse diagnóstico diferencial. Por quê? Porque quando a obsessão
é o grande agente desencadeador da doença. Se você não fizer um trabalho voltado à desobsessão, você não vai conseguir, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicoterápico, nenhum resultado. Então, são aquelas criaturas que vão em médicos e trocam de médicos, tomam remédios, não melhoram de maneira nenhuma, porque o grande agente desencadeador é o processo obsessivo. E, às vezes, você não vai conseguir, e são muitos desses obsessores extremamente inteligentes. A gente, na experiência, nós já ouvimos de tudo, espíritos que, às vezes, têm técnicas e recursos que a medicina não vai entender, né? Nós acompanhávamos um paciente, há muitos anos atrás, que ele tomava medicação oral e tudo direitinho, em grande quantidade, ele não melhorava. E, pedindo orientação espiritual, os espíritos nos disseram que os obsessores dele colocavam uma camada de ectoplasma no estômago e no intestino dele, que o remédio não era absorvido. Então, foi começar só a usar a medicação injetável e que a gente começou a ter resultado. Então, eles têm técnicas que, se você não vê, você não consegue trabalhar. E, na nossa experiência, é imprescindível que essa abordagem seja uma abordagem integral, que envolva o indivíduo, tanto do ponto de vista do tratamento medicamentoso, quanto da psicoterapia, quanto do tratamento familiar e do tratamento espiritual. É claro que, muitas vezes, o profissional, aonde que ele esteja trabalhando, ou a situação com que ele está envolvendo, ele enfrenta muitas dificuldades, às vezes, de abordar a questão espiritual dentro do seu trabalho, né? É uma experiência que eu sei que é realidade. Eu costumo comentar que eu sou um médico privilegiado, né? Quando me formei, eu já trabalhava como voluntário e médium no Hospital Espírita André Luiz, e a clínica que eu trabalho, o Instituto Renascimento, nós todos que trabalhamos lá somos espíritas. A Associação Médico Espírita de Minas Gerais funciona dentro do Instituto Renascimento. Então, todos os pacientes que me procuram, mesmo que eles tenham qualquer outra religião, eles sabem que eu sou espírita e me procuram por causa disso. Então, eu falo sobre espiritismo, respeitando a crença das pessoas, auxiliando-as dentro do ponto de vista espiritual com tranquilidade. Mas sei que, às vezes, o profissional tem essa dificuldade. Mas nada disso funciona se não tiver um processo de reforma íntima. E o tratamento, do ponto de vista psiquiátrico, psicológico, muitas vezes é ineficaz, porque a criatura não se dispõe a essa mudança, né? Ele, às vezes, toma o remédio, mas ele quer que o remédio faça todo o processo, e grande parte desse processo é pessoal, é de entendimento real por que está nesse estado e o que ele pode fazer com tudo que ele tem para essa mudança na caminhada. Vamos lá? E nós vamos, então, pode abrir isso. Nós vamos trazer um caso que é muito interessante para compartilhar com vocês e a gente pensar nessa questão. O que seria, ou que a gente poderia pensar no processo de esquizofrenia? O esquizofrênico, ele cria uma história qualquer que os neurônios dele construíram. Ele está fazendo lembranças de outras vidas que estão confusas com a história dessa vida atual, ou ele está
praticamente possuído por uma outra criatura que está falando que é alguém que não é ele. Como é que fica esse fato? Esse caso, ele chama muito atenção, porque ele tem uma peculiaridade muito grande. E eu tenho que começar contando como que isso foi acontecer. Não havia nenhum objetivo de se fazer uma pesquisa, nem um fato voltado especificamente para estudar esse caso. Eu mostrei para vocês o nome das autoras, e essas 4 estagiárias, elas entraram praticamente juntas para fazer o estágio no setor de psicologia do Hospital Espírita André Luiz. A Ana Lídia, que é o primeiro nome, ela hoje é a coordenadora do Departamento de Psicologia do hospital. Mas, na época, ela também era estudante. E elas chegaram e tiveram uma característica muito marcante para a grande maioria dos pacientes e das pessoas. Eram 4 meninas extremamente bonitas. Então, elas chamavam a atenção. E o primeiro momento, o que se criou na ideia de todo mundo, que o Marcos, que é o nome fictício da pessoa que nós vamos falar dele, que ele poderia ter se encantado com os olhos e a beleza das 4. Por quê? Porque ele era um paciente que era e é morador do hospital. O hospital não tem essa característica necessariamente, mas ele é um desses que moram no hospital. E ele não frequentava o departamento, ele não fazia nenhuma atividade, extremamente agressivo. E, de repente, ele passou a ir para a sala da psicologia. Então, todo mundo começou a achar que era porque elas eram bonitas e ele estava interessado na beleza delas, aquilo que poderia ter chamado a atenção. E elas começaram a ver que ele estava interessado, e uma delas, certo dia, chegou para o Marcos e falou assim: você não quer fazer nada? Ele não fazia nada mesmo. Ele é um paciente que 98% do dia ele é desagregado. É um dos quadros de esquizofrenias mais graves que eu conheço nesses 31 anos que eu trabalho com psiquiatria. E ele aceitou desenhar. E foi a partir dos desenhos, das coisas que ele fez, que elas começaram a ter acesso a determinadas informações que nós vamos ver aqui e que culminam com uma história muito bonita. E vamos ver aí o que é obsessão, o que é vivência passada. Na realidade, são manifestações espontâneas, de cunho histórico, relacionados ao período do nazismo, que ele vai estar contando dentro dessa história. Vamos lá conhecer o caso dele. Pode passar. Então, acho que tem mais uma aí. Isso. Então, o que elas buscaram foi compreender a possível conexão de sentido existente em um discurso aparentemente desagregado, a partir dessa concepção biopsico-sócio-espiritual do homem e do paradigma reencarnacionista. Esse trabalho foi apresentado num congresso da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, em 2009. E em 2008. E o ponto de partida foram as evidências empíricas observadas através do que ele falou e do que ele escreveu, e que nós vamos estar mostrando. Pode passar. Então, elas se basearam na perspectiva integral do ser, sobre o paradigma reencarnacionista,
Na patologia psiquiátrica, o diagnóstico dele é de uma esquizofrenia hebefrênica, é a mais grave das manifestações da esquizofrenia. Muitos deles, já no primeiro quadro, entram no processo de desagregação e nunca mais voltam a ter uma vida normal. E elas foram pesquisar aspectos históricos para tentarem compreender o período nazista, até porque várias informações que foram trazidas, elas não tinham acesso, elas não sabiam, não tinham conhecimento, e elas tiveram que estudar para poder fazer. E o que nós vamos trazer aqui é um resumo desse trabalho, porque elas têm um grande material, e isso não foi publicado, porque o próprio hospital fica preocupado com que sentido isso vai repercutir espiritualmente, vocês vão ver nessa história toda. Vamos lá. Então, o Marcos, hoje tem 50 anos de idade, ele estudou até a 6ª série. Na realidade, como diz o irmão dele, vocês vão ver aí, ele passou para a 6ª série, porque o povo gostava muito dele na escola, e como ele era muito estranho, todo mundo ajudou para ele passar, porque ele já não tinha a mínima condição psíquica de passar na escola da 5ª para a 6ª série, que ele já estava adoentado. Ele nasceu em Belo Horizonte, ele reside no Hospital Espírita André Luiz desde 1994, e tem esse diagnóstico. Pode passar. O pai dele tinha uma formação em Direito e Administração, trabalhava como analista de sistema e faleceu aos 73 anos. A mãe, professora, 2º grau completo. Em 1969, ela teve um surto, ela adoeceu, ela tem o mesmo diagnóstico dele, uma esquizofrenia hebefrênica, e eu deixei esse dado, realmente eu não procurei atualizar. Ela morava numa clínica na cidade de Barbacena, eu não sei se ela está ainda reencarnada. O ano passado eu tenho certeza, mas esse ano eu não tenho certeza. Mas ela também entrou num quadro de completa desagregação, e eles não foram, a partir de uma idade na infância, eles foram cuidados pelo pai, porque a mãe não teve a mínima condição de cuidar dele. Ele tem um único irmão, que é técnico em contabilidade, é comerciante, e tem o 2º grau completo, e é esse irmão que é o responsável por ele. Pode passar. Ele vem de uma gravidez normal, até os 7 anos ele não tinha apresentado nenhuma normalidade. Após a internação da mãe, eles foram avaliados, os filhos, o pai achou que era um perigo, foram avaliá-los, e ele começou a ter problemas de comportamento na escola, e ele foi transferido para uma escola especial aos 9 anos, entre o 3º e o 4º ano, ainda era primário nessa época, né? 3º e 4º ano primário. As brincadeiras preferidas do Marcos era fazer experiências com pólvora, álcool, gasolina, ele ficava nomeando isso e falava, isso é uma expressão que está no prontuário dele, que o pai dizia. Falava o nome lá e falava como é que era aquilo. Vamos supor, isso aqui é uma célula de não sei o quê, isso aqui é um composto disso. E ficava todo mundo olhando. Brincar dele era falar de coisa de ciência, era falar de explosão, de fazer coisas para explodir. Todo o tempo era nessa situação. Pode passar. Aí, na 5ª série, eles voltaram com ele para a escola normal, mas o comportamento dele já estava muito diferente. E ele falava algumas coisas além do que ele já tinha estudado, ele falava de muita informação de química que ele não conhecia, ele dizia das coisas que não tinha a ver.
e em casa ele continuava fazendo essas experiências, e ele sempre dizia que ia misturar essas coisas todas para explodir a situação dele, sempre voltada nesse fato. Pode continuar. Então, ele passa a ser chamado Marco Cientista na escola, ele tem uma queda no rendimento escolar. Da quinta para a sexta série, os professores o passaram por simpatia, porque ele ficou muito conhecido no colégio com essa experiência. Então, o pessoal começou a gostar dele, mesmo que ele não fosse bem, mas o professor dava o ponto. Isso é informação do pai, porque que ele estudou. E ele já dizia disso da guerra. Eu não sei realmente de onde ele pegou essas fórmulas, o pai falava disso. Depois veio uma época que ele estava falando muito de guerra, até hoje ele fala isso. General não sei o quê, coronel não sei o quê, eu não sei também de onde ele tirou isso, porque ele não estudou a ponto de poder aprender as coisas que nós vamos ouvir. Pode passar. Então, na sexta série, a doença dele se agrava, ele passou a ser internado em diversos hospitais psiquiátricos, porque ele era de uma agressividade imensa. Ainda hoje, ele tem alguns momentos que ele fica agressivo, mas a agressividade dele hoje até é fácil de lidar. Mas ele era muito agressivo, e com risco para a família, com risco para terceiros, pelo comportamento dele. Então, ele foi internado, ficou internado diversas vezes no Hospital Raul Soares, que é um hospital público, na Clínica Pinel, numa outra clínica particular. Ele ficou 8 anos de internação, ele está há 18 anos no Hospital André Luiz, então, vocês imaginam que só de morador ele tem hoje 26 anos, ele tem 50 anos, desde os 24 anos de idade, que ele não tem uma vida fora do hospital. E quando ele chegou no Hospital André Luiz, há 18 anos atrás, vocês imaginarem assim, não era só agressividade, o comportamento dele era totalmente anormal. Ele se masturbava no corredor, na frente de qualquer um, urinava e evacuava em qualquer lugar. Ele tinha um comportamento muito, muito ruim em termos de sociabilidade. Hoje não existe esse tipo de comportamento dele dentro do trabalho do hospital, e as pessoas tinham muito medo, porque se ele tivesse agressivo, a hora que você via, ele estava machucando alguém, tirando sangue, tinha que chamar, correndo a equipe, pela gravidade do comportamento dele. E ele, geralmente, ele não fala muita coisa com coisa, ou pelo menos que a gente consiga entender que tem a lógica, porque ele tem as lógicas dele, né? Eu conto muito, ele não é meu paciente, mas como eu tenho muitos anos de hospital e sempre tive algum cargo de coordenação, acabo conhecendo e convivendo, e eu falo que ele deve me conhecer muito bem. Um dia eu subi a um dos corredores do hospital e ele começou: bispo, eu fingi. Eu sou Luiz Antônio, ele só me chama de Luiz Antônio, não era um bispo, né? Se tivesse chamado Luiz Antônio, eu tinha atendido. E ele continuou: bispo, estou vendo. De repente, ele grita bravo: bispo! Eu falei assim, se eu não atender agora, eu vou ganhar. Eu falei assim, o que é? Ele falou assim, eu odeio os bispos. Eu falei assim, encontra comigo ainda para fazer declaração de amor, né? Então, ele tem essas coisas da situação. Pode passar. Então, o hospital, ele tem um grande trabalho de assistência espiritual. Para vocês imaginarem, o hospital tem 145 leitos. Nós temos no hospital mais de 350 voluntários que trabalham no departamento de assistência espiritual. O hospital tem trabalhos de assistência espiritual de segunda a segunda, de manhã, de tarde e de noite. Reuniões de desobsessão, reunião passe, atendimento fraterno para o paciente, para a família, para os pacientes externos. E nós temos um trabalho de captação espiritual. Esse trabalho de captação espiritual, nessa reunião, os médiuns eles não conhecem os pacientes, e a única coisa que eles recebem é o nome do paciente. O paciente entra na sala,
se faz uma prece na presença do paciente, ele toma o passe, toma água fluidificada, ele sai, e os médiuns, eles dão a informação do que eles viram, ouviram durante aquele momento ali. Então, os pacientes trouxeram, os médiuns trouxeram que ele era ligado ao comando nazista. Antes de todo esse processo, essa captação é muito anterior ao ano que essas meninas chegaram e começaram a fazer esse trabalho. Foi também que ele foi gladiador de um circo romano, que ele foi mercenário ligado à Igreja Católica na Palestina, matando muita gente, e que ele tinha uma personalidade doentia, presa à violência, com atrocidades, assassínios e crueldade. Então, ele tem um passado delituoso, sempre renitente no erro, com quadro atual de obsessão, com desarmonias nos chakras genésico, esplênico e laríngeo. São as informações que a espiritualidade passou, e essas informações não são para os pacientes, essas informações são para as equipes que atendem do ponto de vista espiritual e para a equipe interdisciplinar que atende, médico, psicólogos, para que a gente faça um trabalho voltados ao atendimento dessa pessoa. Então, diante da questão da violência, isso foi muito trabalhado com o Marcos no hospital, e ele hoje realmente tem um comportamento muito diferente. Pode passar. E aí começa a situação desse trabalho que elas realizaram. Então, elas vão mostrar manifestações orais e escritas do paciente a respeito da sua atual existência, e o paciente se refere a aspectos tais como núcleo familiar, aspectos referentes à religiosidade, o lugar onde ele se encontra e a escola onde ele estudou. Vamos lá. Então, aqui tem nomes, alguns são verdadeiros, outros são criados. Então, ele coloca lá assim, 40 anos que ela está lá em Barbacena. Minha mãe é hospedeira com ajuda. Nós, os hóspedes, nós assim somos. Ele escreve e conta isso. E ele coloca aqui alguns nomes, alguns escritos, às vezes certos ou não, colocando pessoas que ou ele criou, que estão presentes na vida da família dele. Pode passar. Passa o próximo. Aqui ele fala sobre o interesse dele por Deus e Nossa Senhora. Então, ele escreve uma coisa lá em cima que é cardíaco, não tem nada, escreve esse nome que ele fala muito, como o Fernando, o tal do Luiz Antônio, que ele me chama muitas vezes. O Pai é Deus, Deus. E esse aqui é um desenho que ele fez de Nossa Senhora, e que ele diz que gostava dela, né? Pode passar, ele é de uma formação de família católica, e ele traz, né, história de uma vida passada. Então, ele começa a dizer de uma possível vida pregressa, e a gente dividiu esse material sobre forças armadas, o conhecimento químico e biológico, e os símbolos que ele traz. Vamos lá. Então, ele começa a fazer esse trabalho, ele vai desenhando e escrevendo, e à medida em que ele permite ficar mais tempo e escrever, elas começam a perguntar para ele sobre as coisas que ele escreve e desenha. Então, vamos colocar aí. Ele fez esse escrito, que talvez desse para ler, não sei se vocês estão lendo, ali em cima tem um monte de palavrão que não poderia deixar de faltar para ele, e ele escreve aqui, Zukov. E elas perguntam para ele o que é Zukov, porque elas não sabiam o que era, né? E ele disse assim, Zukov, isso é fala dele anotada, tinha um tanto de veterano de guerra. Ele invadiu a Alemanha, porque os alemães eram nazistas. Os alemães tinham soldados e o Zukov tinha marechais.
era o rei da Rússia. Elas foram procurar para conhecer o Zhukov e ser apresentado a ele. Pode passar essa figura, George Konstantinovich Zhukov, 1896 a 1976. Ele foi comandante das forças soviéticas, organizou vários ataques durante a Segunda Guerra Mundial, revertendo a vantagem para os soviéticos na Batalha de Stalingrado em 1942, e em 1945, após a derrota e suicídio de Hitler, os soviéticos, liderados por ele, tomam Berlim imediatamente. Pode passar. Aí ele escreve uma outra fala, que é Keitel. Eu acho que é assim mesmo que diz, eu não sei, em alemão, Keitel, e eles perguntam para ele quem que é Keitel. Ele diz, Keitel era um alemão com roupa de frio, que ficava na neve na Alemanha arranjando foguete de canhão. Keitel era da Alemanha e Moscou nazista. Vocês veem que ele mistura a coisa. Era o terceiro na Alemanha no poder. O Zhukov fragou ele. A gente vê que ele vai contar a história, né? Embora ele é do outro time que perdeu, ele ainda debocha da turma, viu? Aí ele diz assim, os dados do Hilman Keitel, era general, marechal de campo alemão, foi julgado e condenado, enforcado pelos norte-americanos, sendo acusado de ter cometido atrocidades na Rússia. O general alemão Keitel rende-se ao marechal soviético Zhukov, pondo fim à guerra na Europa em 8 de maio de 1945. Aí ele ainda apresenta um outro nome, que ele coloca lá. General, ele colocou essa foto, ele colou isso e colocou General Jorge Panto. Ele é lá dos Estados Unidos. Então, elas perguntaram para ele o que era, ele falou assim, foi um general norte-americano. A informação é correta, pode passar. Ele foi general do Terceiro Exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, também era poeta e acreditava ter sido guerreiro em vidas passadas. Ele era um reencarnacionista. Pode passar. Aí ele escreve lá, símbolo do Ernest Röhm, o líder das SAs, sócias, Savizovs, aí ele vai escrevendo muita coisa que não tem sentido. Perguntado quem que era esse Ernest, e que ele escreveu aqui até errado, ele diz, era o líder das SAs. Então, pode passar. Ernest Röhm, ele aderiu ao Partido Nazista em 1918, no ano seguinte, passou a integrar o grupo de amigos pessoais de Hitler, foi organizador e comandante da Stumm, eu não vou falar esse nome aqui corretamente, não vou brigar com a minha ausência de alemão, que é SA, que é a divisão de assalto. Embora Hitler o estimasse por sua lealdade à causa nazista, passou a considerá-lo como obstáculo ao poder. Em 1934, foi preso pessoalmente por Hitler e morto por guardas da SS. Então, é essa figura que ele diz. Vamos lá, mais uma. Aí ele escreve lá, Hermann Göring, e escreve alguma coisa que já não entende. E eles perguntam para ele assim, quem que foi Hermann Göring? Ele disse assim, quero ficar com Hermann Göring, lá fazendo minhas cirurgias, quero sair dessa desgraça daqui. E ele começa a chorar. E aí nós vamos ver quem que foi o Göring. O Göring, ele foi militar e político alemão e um dos líderes do Partido Nacional Socialista. Foi encarregado de dar início à destruição dos judeus na Europa, recorrendo a médicos que tinham experiência na matança de pacientes por intermédio do monóxido de carbono. Foi acusado de crimes contra a humanidade nos julgamentos de Nuremberg e suicidou-se na sua cela antes que pudesse ser enforcado. Então, ele fala que ele estava ligado a ele. Pode passar. Aí ele escreve Hitler aí à vontade, e eles perguntam para ele quem era o Hitler, embora a resposta dele foi a mais inteligente do que nós. Hitler mandava em tudo, até no ar. Foi a resposta dele. Interessante, porque aí ela já tinha um tempo que ele trabalha, pergunta assim, e você conheceu o Hitler? E ele conta
Sim, que o Hitler ia nas festas, nas orgias que eles faziam, mas que o Hitler não participava. Que ele ia, mas ele não participava. Então, ele conta que ele conheceu o Hitler. Né? Nessa atividade dele delirante, ele conta que ele conheceu pessoalmente o Hitler. Pode colocar aí, né? Nós sabemos quem é e essa situação. Passa, pode passar. E ele começa a fazer um monte de escritos mostrando um possível conhecimento químico e biológico que quem fez sexta série, e já naquele quadro ele não tinha. Então ele escreve lá, reator nuclear, do almirante Nelson, peso atômico das moléculas, o peso atômico das moléculas em massa, ele vai escrevendo o número, pode passar, ele põe lá tório, né, que é uma cromossomas, AU é símbolo atômico do ouro, 92, 93, são 4 estrelas da Rússia, 19, e ele faz esse monte de fórmula, perodóxido de nitrogênio, hidrogênio, carbono, ele vai colocando muitas coisas que ele vai escrevendo, que é uma coisa que ele gostava muito de fazer essas. Então, pode passar, tem mais aí, ele continua colocando molécula de urânio, química de montagem, fósforo, pólvora, potássio, ele tem uma ocupação muito com essa situação. Aí, elas perguntaram para ele, o que você sente quando escreve essas fórmulas para a gente? Ele disse assim, tristinho, quando faz as fórmulas, triste que estou com, né? Que seja, que ele fica triste quando ele escreve essas fórmulas, porque elas lembram ele um tempo e um momento. Vamos lá? E ele começa a fazer vários desenhos mostrando essas situações. Então, pode passar a próxima. Então, ele coloca a estrela, pode abrir mais um. E ele começa a desenhar estrelas, e perguntaram para ele por que estrela. É interessante, ele bate no ombro, e elas falam assim, mas escreve para a gente. Ele fala assim, quem tem estrelas tem patente. Né? E a marca dos oficiais alemães era a estrela, realmente na situação, ou seja, ele lembra-se dessa situação marcante. Ele passa, e aí ele escreve o SS, né, que os guardas nacionais especiais responsáveis pela política da Alemanha, pode passar, e ele vai desenhando a suástica. Vocês verem a gravidade do quadro, elas colocaram desenhos de uma evolução do começo, quando ele começou realmente a ir lá na sala, e o que ele foi desenhando até essa, que era a última do trabalho, e que ele já desenhou com giz de cera, de uma forma mais adequada, próxima à suástica. A desagregação dele era tão grande que ele não conseguia desenhar, no começo, a suástica direitinho. Né? E ele escreveu isso, ele falando que era o símbolo do nazismo, elas pedem para ele escrever sobre o nazismo. Ele diz assim, o nazismo é uma folha preta escrita por caneta de folha branca, ou uma folha branca escrita por caneta preta. É uma porção de mortos em grandes conjuntos, ou um conjunto. Então, é como ele vê essa situação toda, da situação que ele vai escrevendo. Pode passar. Antes de comentar sobre isso, chegou um determinado momento, o pessoal do departamento espiritual, a grande maioria das pessoas no hospital não sabiam o que estava acontecendo no departamento de psicologia com essas meninas e ele. E a espiritualidade manda um recado, dizendo que elas parassem a partir dali, porque ele já tinha chegado num determinado momento que buscar, a partir daquele momento, atender a curiosidade do profissional,
era comprometer o estado dele. Então, muito da pesquisa se parou por uma orientação espiritual de um médium que não sabia que esse processo estava acontecendo. E isso, quando veio esse recado, foi no início de dezembro. Eles, um dia, elas estavam, aquelas coincidências que não são coincidências, as 4 estavam na sala de psicologia. Ele vem, entra, e quando vê as 4, ele começa a chorar de uma maneira totalmente desequilibrada e pedir perdão para elas. E dentro desse processo, elas falavam assim: por que, Marcos? Não tem motivo. Se nós estamos aqui, é porque nós estamos para ajudar uns aos outros. Nós não temos que te perdoar. E apesar de todo o desequilíbrio, ele continua: vocês precisam me perdoar. E elas então perguntam: perdoar você de quem? Então ele conta. Ele aponta para 3 delas e diz que elas 3 foram entregues a ele, num campo de concentração que ele coordenava. E que ele escolheu uma delas, que ele achou mais bonita, para tentar protegê-la e não deixar morrer. Mas que mandou as outras 2 diretamente para as câmaras de gás, para morrerem. E chegou um momento que não foi mais possível ele proteger a sua protegida, e ele teve que permitir que se matassem ela. E ele fala isso tudo chorando, em profundo desequilíbrio diante daquela coisa, e as meninas com uma sensibilidade muito grande, uma delas, que é a Ana Lídia, vira assim: se nós estamos aqui de novo, é porque nós já aprendemos a perdoar. O que aconteceu a partir dessa história? Ele teve uma mudança de comportamento imensa. Ele deixou de ser agressivo como ele era. A sexualidade dele mudou muito o comportamento. Ele é homossexual, embora ele não tenha nenhuma conduta afeminada, mas a postura dele, talvez até porque morou no hospital a vida inteira, conviveu mais com homens, mas a fala e a história dele faz pensar que ele tem esse comportamento já de outra vida. Ele passou a ter noção de limites, a se cuidar melhor. Ele deixou de evacuar e urinar no corredor, de fazer as coisas que ele fazia. Ele passou a ter um referencial maior da situação. Todas as semanas, com raras exceções, quando ele está mais falante e o povo fica com medo, ele tem uma cuidadora que busca ele e sai com ele. Tem um táxi que vai buscá-lo, ele sai para passear, para andar, e passar um dia fora e voltar para o hospital. Isso era impossível de se pensar antes, tanto a violência e o descuidado dele. Ele passou a ser afetivamente e emocionalmente diferente. Ele tem pessoas com quem ele convive melhor, embora ele não é uma pessoa normal. Então tem dia que é o dia que ele está agressivo, especialmente a gente passa ele junto cotovelo e cutuca e olha assim: o que é que você vai fazer comigo, né? Eu te bati, eu estou aqui, quem é que vai... Você pode fazer alguma coisa, né? O que é que você vai responder desse lugar? Mas o contato interpessoal dele melhorou muito com todo mundo, e ele passou a aceitar o tratamento espiritual do hospital, que até então ele não aceitava. Então, ele tem passes todos os dias, que antigamente ele não tomava, e ele sobe sozinho na hora do passe, senta e espera para tomar passe. Ele toma o passe e tem um trabalho no hospital que eles chamam de passe específico, que são feitos para muitos dos moradores
por causa de se conhecer o caso e fazer um trabalho, pois ele vai, senta, toma o passe dele, ele toma água fluidificada, se precisa fazer algum atendimento para ele, ele sobe. Anteriormente, ele não admitia nem entrar no departamento de assistência espiritual do hospital. Então, houve uma mudança muito grande a partir de todo esse construto histórico e de ele ter conseguido pedir perdão e buscar esse retorno tão importante para a vida dele. Então, vamos lá, pode passar. Então, ficam aí, né, essas questões. A esquizofrenia seria uma lembrança doentia do passado, o que o Marcos vive, que ele fala de tanta coisa, essas coisas que ele diz que parecem às vezes tão desconexas, elas são coisas só da loucura, ou são lembranças do passado que, filtrados nesse cérebro, nessa encarnação doente, vêm pedaços tão complicados, né? Seria uma paralisação que ele viveu num determinado momento, associado realmente a um processo obsessivo. Ele tem, o que não falta para ele é inimigo, né, pelo histórico que vocês estão vendo, né? A gente ficou com essa pergunta: como é que desenvolver recursos de pesquisa e diagnóstico para essa diferenciação, né? Quanto que a gente precisa trabalhar com isso? Pode. E a importância do tratamento integral, né? Ele, durante anos, ele foi tratado tomando remédio, e o quanto que, a partir do momento que ele aceitou um trabalho psicológico, ele se abriu para o tratamento espiritual, o quanto que isso mudou a situação, apesar de toda a gravidade do quadro. E eu gostaria de encerrar trazendo uma fala do Marcos. Pode abrir. Pode colocar, acho que tem mais uma aí. Isso ele falou em 16 de março de 2006. Deus abençoa nós. Ele não deixa os demônios vir para cá. Deus fica lá em cima no altão. Deus não deixa o botijão explodir. Não deixa os gatos comerem os ratos. Deus me protege. Deus mora no meu coração. Muito obrigado.